Eu que fiz o churrasco em casa, né, e acabei desmascarando a família inteira. Mas eu vou explicar pra vocês como que isso aconteceu, né? Eu cresci em uma família que toda a minha infância vivia se reunindo na casa dos meus avós pra fazer almoço, churrasco, sabe? Uma confraternizaçãozinha ali. Então era tios, primos, todo mundo ali, sabe? Feliz, curtindo aquele momento. E eu, por ser criança, eu amava aquilo. Só que durante a pandemia nós perdemos os meus avós de uma vez, sabe? Foi os dois. E foi aquele choque pra família. E também foi quando nós descobrimos que eles eram de fato o motivo de toda aquela união, né? Porque aos poucos a família foi meio que se distanciando, né? Não tinha mais aquelas reuniões com todos ali. Às vezes tinha um churrasquinho ou outro, mas era só um ou outro, sabe? Uns gatinhos pingados. Os que não iam sempre era o assunto, né? Então quando eu soube disso, né? Que quando você não ia nos lugares você era o assunto ali do meio deles de fofoca, né? Eu resolvi me distanciar. Porque de fato virou só uma roda de fofoca tremenda, sabe? Quando eu ia visitar algum parente, né? Por exemplo, eu ia na casa de um tio meu, era ele falando do outro. Eu ia na casa de uma prima minha, era ela metendo a boca na outra, sabe? Por aí vai. Então quando isso aconteceu, eu resolvi focar na minha vida apenas, sabe? Na minha família que eu já havia construído, na minha carreira. E Deus é tão maravilhoso, sabe? Porque quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a andar de vez. Nós estávamos bem financeiramente. Eu e meu marido sempre tirávamos 3 vezes ao ano ali, pelo menos, pra viajar e curtir, sabe? E sempre que nós fazíamos isso, nós ouvíamos alguém chegar e falar que fulano, ciclano da família, tava falando isso ou aquilo, mas eu nem me importava. Até que teve um dia que criaram um grupo ali e colocaram a família toda com a intenção de reunir a família de novo. Porque segundo eles, estava todo mundo muito afastado e queriam voltar a ser como era antes. E aí eles marcaram um churrasco na casa de uma tia minha, né? E pasmem, toda a família foi. Menos eu. Quando criaram o grupo ali, eu já até comentei com meu marido, né? Deus me livre, eu que não vou nesse ninho de cobra, sabe? Porque era um falando mal do outro e chega ali, era todo mundo conversando, se abraçando, fingindo que se ama. Gente, sério, eu não consigo ser assim, sabe? Eu gosto assim, se a pessoa tem algum problema comigo, fala comigo, se eu tiver, eu falo. Então eu não fui. Mas pra que eu fiz isso? Porque o fato de eu não ir me fez ser a conversa ali no meio, né? E o pior, sempre chegavam em mim e contavam tudo, né? Porque tinha os que falavam e os que vinham me falar. Que fulano falou que eu tava muito snob, que eu não queria me misturar com a família, sabe? Aquele mimimi. Mesmo sabendo disso tudo, eu não saí do grupo do WhatsApp, né? Que eles criaram. Conversei com meu marido e decidimos que faríamos um churrasco lá em casa e chamar todo aquele povo, né? Que tava falando da gente e anunciei no grupo. A princípio eu achei que eles nem iriam, sabe? Pelo fato de eu não ter ido no último eventinho que eles montaram. Mas eu acho que o fato, né, deles quererem saber onde eu morava, né, ver onde eu tava morando ali, se aprofundarem na minha vida, falou mais alto que não faltou ninguém sequer. Aquele dia eu tava decidida assim a ser a falciane da família, sabe? Falar com todo mundo, dar risada. Mas família é uma coisa que parece que querem te cutucar a todo custo. Porque teve um momento que as crianças estavam na piscina, né, de casa, meu marido tava na churrasqueira e eu tava ali na cozinha, né, do lado da churrasqueira, preparando umas coisas pra colocar na mesa. E aí foi quando uma tia minha chega e fala: